me comprometi a estudar 8 horas por dia no vestibular. Eu virei uma monja. Então era tudo ou nada. Como que você foi se fascinando, se atraindo muito pela área de medicina, de comportamento humano? Como que foram os pontos que foram te conduzindo até onde chegou? Olha só, Mário, eu tenho uma teoria e cada vez eu acho que ela, pelo menos para mim, faz sentido, que a gente já nasce com algum script pré-determinado. Eu sempre fui uma criança extremamente observadora, mas a ponto, eu me lembro que a minha mãe falava, para de olhar não sei o quê. Eu ia para algum lugar e eu ficava olhando as pessoas, a ponto da minha mãe, não olha, você fala de educação. E para mim aquilo era fascinante, olhar as pessoas. E aí eu fui crescendo, eu tinha uma coisa muito de ajudar. Assim, eu me lembro que na minha sala de aula, se tinha alguma amiguinha, algum amiguinho que era meio colocado de lado, eu assumia rapidamente o comando de chegar perto e fingir que eu tinha as mesmas dificuldades que aquela pessoa. Era uma coisa instintiva, não foi ensinado, nada disso. E aí, conforme eu fui crescendo, eu virei aquela adolescente que todo mundo procurava para dar conselho. E, de alguma maneira, eu entendia todos os meus amigos, sempre me dei com qualquer tipo de turma, qualquer faixa de praia, que a gente fala muito isso no Rio, tem a faixa de praia. Eu sempre me dei com todo mundo e eu conseguia, por exemplo, muito facilmente entender as pessoas, porque elas falavam assim, não estou bem. Eu sabia que aquele não estava bem por conta de alguma paixão não correspondida, o outro porque não estava conseguindo aprender uma determinada matéria. Isso era muito fácil para mim. E eu achava que todo mundo tinha isso. Só que tem que eu via que não tinha. Então eu falava para as pessoas, como é que você sabe? E eu pensei, bom, esse troço que eu acho que todo mundo sabe deve ser diferente, porque as pessoas se espantavam. Então, quando eu entrei na adolescência, eu falei, eu quero fazer algo que lide com gente. E aí eu comecei a ver psicologia, não sei o quê. E minha irmã, na época, fazia odontologia. E a gente é de classe média. Então, meus pais, professores, a minha irmã fazia na Federal Odontologia, e minha irmã chegou, falou assim, faz, porque a gente divide o consultório. Aí meus pais montaram um consultório e estava programado. Quando eu fui fazer minha inscrição no vestibular, eu literalmente travei. Eu falei assim, não vou fazer, não quero fazer isso. E eu levei a cópia, né? Porque eu tenho déficit de atenção, então não sabia nem preencher a porcaria do papel. Minha irmã que fazia as coisas para mim, que é 5 anos mais velha que eu. E aí eu levei tudo prontinho. Aí quando eu estava na fila, tinha um menino atrás de mim, Caio, que eu me apresentei. Eu falei, Caio, o que você vai fazer? Aí ele falou assim, medicina. Aonde? Na Federal. Aí ele, e você? Eu falei, pois é, Caio, você sabe preencher isso aqui? Eu vou fazer medicina também. Minha irmã preencheu errado. Do nada, foi um impulso. Eu acho que se o cara de trás, que estava atrás de mim, dissesse assim, vou fazer oceanografia. Eu acho que eu ia fazer oceanografia. E aí, eu falei, mas por que você vai fazer? Ele, porque isso, eu quero ajudar as pessoas. E eu falei, ele falou assim, mas você não sabe preencher? Eu falei, sou péssima. Eu vou trocar a letra. Ele falou, não, me dá aqui que eu faço para você. Aí fez. Aí ele falou, a primeira opção você vai... Porque a gente tinha que botar opção. Era Federal primeiro, o UERJ e UF. E Federal de Niterói. Eram as 3 opções. Aí ele falou, você vai botar o quê? Rural, eu falei, né, ali também, né? A rural era mais veterinária, medicina veterinária. Aí eu falei assim, não, faz o seguinte, eu não quero Federal primeiro, eu quero a UERJ primeiro, porque é perto da minha casa. Eu morava na Tijuca e ali era Vila Isabel. E aí eu falei, vou economizar na passagem, dá para ir andando. Aí eu falei assim, aí ele falou, tá bom, vou botar. Aí ele falou, você sabe que você vai queimar a Federal, porque ela é a segunda. Eu falei, não, queima, não tem o menor problema. Aí fiz, cheguei em casa, minha irmã, meus pais, e aí, como é que foi? Tudo escrito, foi tudo ótimo. Mas e aí, você... Não, eu troquei. Como que você trocou o curso? Eu falei, troquei medicina. Aí eles, você nunca falou isso dentro de casa. Eu falei, pois é, nem eu sabia. Me revelou. Da fila do escritório. Pois é, você sabe que eu procurei esse Caio desesperadamente depois, porque tinha colegas, né, que estudavam na Federal. Nunca mais vi o Caio. Ele não passou ali, foi para outro lugar. E não tinha celular, não tinha nada, né, meu amor? Naquela época você dava um telefone fixo para ir no orelhão ligar para alguém. Então... Nunca mais viu o Caio. Todo mundo diz assim, cara, você tem certeza que você viu esse Caio? Porque esse Caio não apareceu na Federal, não apareceu na Federal de Niterói. Eu falei, gente... Tem que fazer um cartaz num jogo do Flamengo e colocar, se você chama Caio... Estou buscando o Caio. Olha, eu não sei, eu não sei sobrenome do Caio, sem nada, mas o Caio foi um anjo. Foi um anjo na minha vida, assim. Ele mudou ali. E quando eu entrei para a faculdade, eu entrei, tipo assim... Passou de prima, assim...
Passei, Caramba. inesperadamente. Assim, porque assim, difícil, não, e TDAH é complicado, né, meu filho? Mas eu fiz assim, eu vou fazer uma ginástica. Eu me comprometi a estudar 8 horas por dia no vestibular. E estudava 8 horas por dia. Literal. Aí as pessoas falam assim, porra, Beba, como? Chegou no final, setembro, outubro, novembro, eu não ia mais ao cursinho. Eu ficava em casa para cumprir as 8 horas. E não saía nada. Eu virei uma monja. E por quê? Eu sabia que eu tinha que passar para uma faculdade não paga. Meus pais não tinham a menor condição de eu ir para uma... Então era tudo ou nada, né? E aí passei até muito bem. Tomei um susto, assim, na colocação. E toda vez que eu estava na sala de aula, logo no início, eu falava assim, entrava... Sabe quando entrava um pessoal para fazer política... Eu achava sempre que a Jandira Fegali entrava demais nas nossas turmas para chamar para movimento político. Olha só. E aí ela estava no 5º ano, eu acho. E aí ela entrava e eu falei, pronto, vamos dizer que eu não passei. Esse troço está errado, é erro, vou retificar e vão dizer, olha, Bia, foi um engano. Eu passei uns 3 meses pensando nisso. Aí depois eu falei, depois não me tira. De impostor, talvez, ali? Sim, todo TDAH tem, né? E na época eu nem sabia que eu tinha. Né, o transtorno de déficit de atenção. Tinha dislexia também, então escrevia tudo errado, trocava B com P, M com N. Então era muito complicado. Você já se sentiu constantemente puxado por distrações, esquecendo detalhes cruciais e adiando tarefas importantes? O mundo pode parecer um turbilhão de inquietudes e detalhes perdidos, mas acredite, há uma forma de se centrar e realinhar sua atenção. Eu sei bem como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, pode fazer com que você se sinta falta de atenção, esquecimento frequente, falta de foco, procrastinação e inquietudes. Eu entendo o quão desafiador é, mas eu quero que você saiba que o TDAH não deve ser entendido como uma doença. É um tipo de funcionamento mental acelerado, repleto de ideias e, às vezes, mais desorganizado e dispersivo. Esse comportamento pode ser responsável por características brilhantes, mas também pode acarretar grandes sofrimentos e desacertos vitais quando não é direcionado corretamente. Apresento a você o meu curso Mentes Inquietas Superando o TDAH. Ele oferece 15 módulos com aulas gravadas, 3 lives exclusivas do evento Superando o TDAH e uma série de e-books abrangendo todas as fases da vida que um TDA pode ter. Além disso, você terá a liberdade de assistir quando e onde quiser. Acessar o curso em qualquer aparelho com internet. Não deixe que o TDAH controle sua vida. Clique no link e comece sua transformação agora.